Hoje nesse vídeo eu vou falar sobre a taxa de segurança dos métodos contraceptivos. Você já deve ter se perguntado, né? Será que a pílula é melhor do que o DIU? Será que o implante é melhor do que a camisinha? Então eu vou falar para vocês sobre todas essas taxas, fiquem ligadas nesse vídeo. Separei aqui 10 itens, né? 10 tipos de métodos contraceptivos. Eu vou começar com o método contraceptivo que ele te garante 99,9% de segurança. Antes da gente começar a falar sobre esses métodos, já dá o seu joinha, compartilha esse vídeo para aquela sua amiga que você sabe que tem dúvidas, né, sobre as taxas de segurança. Ativa o seu sininho também, tá bom? Então eu vou falar sobre o item 1, particularmente é o que eu mais gosto, e é aquele que dá 99,9% de taxa de segurança, é o implante hormonal. Vou mostrar ele aqui para vocês. É esse tubinho de silicone bem pequenininho que a gente insere no braço da paciente, e também existem implantes hormonais que podem ser inseridos na região do bumbum. Né? Não é no bumbum em si, a gente insere um pouquinho mais acima. Tem um vídeo falando sobre os implantes hormonais, explora bastante sobre todos os efeitos, sobre a forma com que você faz para se beneficiar com os implantes hormonais. Depois vocês dão uma olhadinha, que ele já está aqui no meu canal, tá? Por que ele é tão seguro, né? A partir do momento que a gente coloca o implante hormonal, ele vai ficar ali no seu braço, paradinho, você não precisa lembrar de tomar, você não precisa lembrar de fazer algum tipo de acompanhamento específico para o implante, porque ele vai estar ali bonitinho e ele não tem tantas interferências, né? Como, por exemplo, a pílula, se você tomar um antibiótico, diminui a eficácia, você tem que lembrar de tomar, você tem que tomar sempre no mesmo horário. Então, o implante ele é mais seguro justamente porque ele não precisa de tantas coisas que você precisa lembrar, né, para ele fazer a eficácia dele. Ele já tá ali no bracinho e ele já tá sendo eficaz, tá? É o que eu mais gosto, tá bom, meninas? Vou dar a minha opinião pessoal e é o que eu uso também. O Mirena, vocês já ouviram falar do Mirena? Ele é um tipo de sistema intrauterino. Esse aqui é o Cailena, ele é como se fosse o Mirena, só que ele é menorzinho, tá? Esse especificamente. E aí a gente insere ele através de uma anestesia local, primeiro, né? A gente insere ele dentro do útero. Através desse dispositivo, a gente solta ele e ele fica lá dentro do útero, né? Esse dispositivo, que é o Mirena, ele fica mais encaixadinho aqui, ele tem uma eficácia de 99,8%. O que faz diminuir a eficácia dele é o fato de que algumas mulheres acabam não fazendo o acompanhamento dele, que precisa ser anual, e aí elas não sabem se esse DIU está no lugar, se ele não está no lugar, se ele apresentou algum deslocamento, né? E aí isso acaba diminuindo um pouquinho a eficácia deles. Existem até algumas pessoas que falam assim, ai, eu tenho uma amiga que o filho dela nasceu com o DIU na mão. Então algumas pessoas até comentam, né, fazem esse comentário, porque conhece sempre alguém, alguma ou irmã ou amiga, né, que usava o DIU, que acabou engravidando, porque nem sempre aí esse método ele vai ter uma eficácia tão grande, né? Ele tem 99,8% de eficácia, então o implante hormonal acaba ficando aí em primeiro lugar. Separei aqui para vocês também o DIU de cobre, que ele tem 99,2%, né? O DIU de cobre, então, ele não é um DIU hormonal, então ele é muito utilizado para aquelas pacientes que têm alguma contraindicação ao uso do hormônio, como por exemplo mulheres que já tenham tido alguma irmã ou mãe com câncer, né? Ou então aquelas mulheres que tenham tido quadros de trombose. Essas são as duas principais contraindicações para o uso de qualquer tipo de contraceptivo que tenha hormônio. Então o implante já não poderia usar, o DIU Mirena já não poderiam usar essas mulheres e ficaria aí o DIU de cobre. Ele é muito semelhante, né, ao Mirena, ao Cailena, ele tem essa mesma estruturinha em T, só que nessa haste dele
ao invés dele conter o hormônio, ele contém um filamento de cobre, e esse filamento ele causa aí um processo inflamatório dentro do útero, fazendo com que o espermatozoide, né, ele não sobreviva e a mulher não engravida. Então a eficácia dele não é tão boa, né, quanto a do implante, mas é boa também, 99,2%, é ok. E mais ou menos segue a mesma ideia do Mirena. Precisa daquele acompanhamento, precisa ver se ele está realmente no lugar direitinho, precisa fazer o Papa Nicolau todos os anos, né, que é o exame que a gente chama também de preventivo, que é a compostologia oncótica, porque se você tiver algum corrimento, alguma coisa que esteja ali atrapalhando, né, o pH, também ele pode causar alguma variação na taxa de segurança, tá? A injeção, ela entra como 94% de taxa de segurança. Nós temos as injeções mensais e as injeções trimestrais, né? Essa taxa, ela diminui um pouquinho, por quê? Porque as mulheres esquecem, né, de aplicar a sua injeção, ou então inventam um modo de aplicar. Ah, mas o meu médico falou que era assim, que tinha uma pausa dessa forma. E a gente sabe que muitas vezes a própria paciente ela acaba se atrapalhando um pouco, como por exemplo, a Mesigina, ela não tem pausa. A Mesigina ela é uma injeção de aplicação no dia único. Então, a partir da primeira injeção que a paciente vai realizar, por exemplo, se ela menstruou no dia 1, ela vai sempre aplicar a injeção no dia 1. Algumas pacientes acham que precisa menstruar, esperar 7 dias, depois aplicar a injeção, totalmente errado, tá? E isso faz então com que essa taxa de segurança diminua bastante. Injeção, precisa aprender direitinho a forma com que você vai aplicar, né? Se for a trimestral, se for a de pausa, se for a mensal, e o seu médico vai poder te informar um pouquinho melhor sobre essas datas, tá? Ou então mais pra frente a gente grava um vídeo também para poder ajudar vocês, que a gente não tem vídeo sobre essa questão aí das injeções, tá? E a pílula, que é o método contraceptivo mais utilizado no mundo, ele te dá uma taxa de segurança de 91%, né? 91%, ao meu ver, é uma taxa muito baixa, né? Então, de 100 mulheres que tomam a pílula, que fazem uso da pílula como um método de contracepção, de 100 mulheres, 9 vão ficar grávidas. E por que que isso acontece? Porque as mulheres, às vezes, têm alguma infecção, precisa usar algum antibiótico, algum anti-inflamatório, esquece pílula, não toma no mesmo horário. Então, todos esses entraves da nossa vida, né, vão fazendo com que a taxa de segurança aí vão diminuindo. Por isso que todo mundo conhece alguém que estava tomando alguma pílula, estava usando a pílula como método contraceptivo e ficou grávida, né? Então, não é muito confiável. Assim como o anel vaginal. O anel vaginal, esse aqui, dá para mostrar para vocês. Ele não é azul, tá? Quando a gente compra na farmácia, ele não é azulzinho, ele é transparente. Esse azul é para a gente poder mostrar para vocês. E aí, o que a gente faz com o anelzinho vaginal? A paciente vai introduzir na via vaginal, né? E vai deixar o anel bonitinho ali no colo do útero. Existe uma forma correta de se usar também. E por que essa taxa ela é muito semelhante à taxa da pílula, né? Porque algumas mulheres apresentam um escape do anel durante o período que precisa utilizar o anel e não percebem que muitas vezes esse anel escapou. Ou então as mulheres elas perdem um pouco a noção da data de que precisa tirar o anel, né? E da data que precisa colocar um novo anel. Além disso, o período que você fica sem o anel, são 7 dias de pausa, você precisa usar preservativo. Porque nesse período existem estudos que mostram que algumas pacientes chegam até ovular, né? Nesse período de pausa. Então, amiguinha, se você está usando o anel vaginal e você não está usando preservativo na pausa, você está correndo risco de engravidar, tá bom? 9 em cada 100 mulheres engravidam quando usam o anel vaginal. A gente tem um adesivo que é muito pouco utilizado, é o adesivo que vai no bracinho, então você pode colocar no dorso.
A mesma coisa, a mesma eficácia da pílula e do anel vaginal, que é 91%. Tá? O adesivo, que pode acontecer, ele pode descolar, você pode esquecer, né, de trocar o adesivo, ficar um tempo maior, e aí ele acaba perdendo a eficácia dele, tá bom? O preservativo, 82% de taxa de segurança, ou seja, 100 mulheres que usam preservativo, 20 vão engravidar. Olha como é importante a gente saber dessas taxas de segurança, né? O que acontece com o preservativo? Ele pode romper e isso vai acabar fazendo com que aquele líquido seminal, né, do esperma, ele vá para o seu colinho do útero, faça a ascensão através do útero e encontre o óvulo. E aí você vai ficar grávida, tá? O preservativo, ele não é muito seguro. Algumas pessoas usam usam combinados, né? Eles usam métodos combinados, que eu acho legal também. Como, por exemplo, a pessoa fala assim, eu uso o anel vaginal e eu também uso o preservativo. Porque eu sei que o anel, ele não vai me dar uma segurança tão grande, né? E o preservativo, além dele me dar uma segurança contraceptiva, ele me dá uma segurança em relação a doenças, né? Doenças sexualmente transmissíveis. Então, é muito válido, tá? A tabelinha, vejo muitas mulheres utilizando a tabelinha porque não querem usar métodos contraceptivos, querem utilizar apenas um método que seja natural, né? Essa mulher que usa um método mais natural, ela tem que estar bem ciente de que a taxa de segurança da tabelinha ela é muito baixa, 76%, inclusive é a menor que existe entre todos os métodos contraceptivos. E quem tá usando a tabelinha aí tá correndo o maior risco de ficar grávida, tá? A pílula do dia seguinte, que eu deixei aqui por último para falar um pouquinho sobre ela, em hipótese nenhuma, ela deveria ser usada, né? A gente sabe disso porque quando você toma uma pílula, um comprimidinho daqueles, você tá, na verdade, ingerindo a quantidade hormonal de praticamente aí uma cartela inteira que deveria estar sendo utilizada durante o mês. E a pílula faz com que a mulher tenha vários problemas depois, né? Ela começa a ter irregularidade menstrual, aumento de irritabilidade, e inclusive ela pode ficar grávida também, porque ela não tem uma taxa de segurança, ela não é tão eficaz, né? A eficácia dela é 88%. E o problema maior em relação à pílula do dia seguinte, para mim, é o problema maior, né? O problema maior não é nem você ficar grávida, mas é você ter uma gravidez com algum bebê, algum feto que tem uma malformação, né? Pelo fato de você ter utilizado um medicamento que ele não é seguro. Então, isso pode acontecer também, tá? Fiquem ligadas aí, meninas, porque isso é muito importante. Então, é isso. A gente falou sobre 10 métodos contraceptivos, sobre a taxa de segurança desses métodos, a possibilidade de vocês juntarem esses métodos para fazer com que vocês tenham mais segurança, tá bom? Aqui a gente não falou sobre a laqueadura, e que ela entraria aqui como 11º. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar um vídeo só sobre laqueadura, vai ser o próximo vídeo, acompanhe.